Vamos nessa então, gente, porque o programa hoje está cheio de pauta interessante para a gente debater e discutir, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente da República, fez o seu primeiro pronunciamento nesta quarta-feira após a decisão do ministro Fachin do STF, que anulou todas as suas condenações na Operação Lava Jato e o tornou elegível novamente. Em discurso na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, o petista afirmou que não guarda mágoas após a prisão, mas disse que foi vítima da maior mentira jurídica em 500 anos de história. Vamos ouvir. Eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. Eu sei que a minha mulher, a Marisa, morreu por conta da pressão e o AVC se apressou. Eu fui proibido até de visitar o meu irmão dentro de um caixão, porque tomaram uma decisão que queria que eu viesse para São Paulo, que eu fosse para o quartel do 2º Exército em Ibirapuera e meu irmão dentro do caixão fosse me visitar. E ainda disseram que não podia ter nenhuma fotografia. Lula chamou a força-tarefa da Lava Jato de quadrilha e disse que os integrantes tinham uma obsessão por condená-lo porque queriam criar um partido político. O petista afirmou que a operação desapareceu da sua vida. Vamos acompanhar. A Lava Jato desapareceu da minha vida. Eu não espero que as pessoas que me acusam parem de me acusar. Não espero. Eu estou satisfeito que tenha sido reconhecido aquilo que meus advogados vêm dizendo há muito tempo. O presidente é inocente, o presidente é dono do apartamento. Nós derrubamos 11 ações ao longo de 5 anos. Ou seja, nós tivemos 100% de êxito na decisão do Fachin. Para o ex-presidente da República, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal reconheceu que nunca houve crime cometido por ele ou envolvimento dele com a Petrobras. Vale destacar, no entanto, que a decisão do ministro foi apenas processual. Ele avaliou quem tinha competência para analisar o tipo de denúncia proposta e não se Lula é culpado ou inocente. Em mais uma crítica à Lava Jato, o petista reclamou que as decisões da Força-Tarefa prejudicaram o desenvolvimento econômico do país, como vamos ouvir a seguir. A Lava Jato poderia ter apurado a corrupção, ter prendido o dono da empresa que é ladrão, ter prendido o político que é ladrão e manter as empresas funcionando. Porque, afinal de contas, só para vocês terem ideia, por conta da Operação Lava Jato, o Brasil deixou de ter de investimento 172 bilhões de reais. O petista ainda prometeu que não vai descansar enquanto o ex-juiz Sérgio Moro não for considerado suspeito. Eu já fui absolvido em todos os processos fora de Curitiba. Mas nós vamos continuar brigando para que o Moro seja considerado suspeito, porque ele não tem o direito de se transformar no maior mentiroso da história do Brasil e ser considerado herói. Lula também falou sobre a pandemia de Covid-19 aqui no país. O petista chamou o presidente Jair Bolsonaro de fanfarrão e criticou a condução do governo em meio à crise sanitária e econômica. Esse país não tem governo. Esse país não tem ministro da saúde. Esse país não tem ministro da economia. Esse país tem um fanfarrão que o presidente, por não saber de nada, ele fala, é tudo por conta do Guedes, é tudo por conta do Guedes, é tudo por conta do Guedes. Enquanto isso, vocês sabem que o país está empobrecido.
Lula disse que a população precisa de emprego e não de armas e defendeu a vacinação e as medidas de isolamento social. O petista revelou que deve ser imunizado contra a Covid-19 na próxima semana e disparou novamente contra o presidente Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Semana que vem, se Deus quiser, eu vou tomar a minha vacina. Vou tomar a minha vacina. Não me importa de que país, não me importa se é 2 ou 1 só, sabe? Eu vou tomar minha vacina e quero fazer propaganda para o povo brasileiro. Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da República ou do ministro da Saúde. Tome vacina. Em crítica a Paulo Guedes, Lula disse que o ministro da Economia não está preocupado com o desenvolvimento econômico e também com a distribuição de renda. Questionado se será candidato nas próximas eleições, o petista afirmou que seria pequeno se estivesse pensando nisso nesse instante. O ex-presidente deixou em aberto ainda a possibilidade de uma candidatura própria do PT ou uma frente ampla com outras legendas de esquerda. Na avaliação de Lula, o partido deve agora percorrer o país e ouvir a população, o que o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, já estaria fazendo. Ele disse estar convencido da possibilidade de alianças. Tá aí, gente, fiz o resumão geral aí da fala do Lula, agora para ouvir os comentários de vocês. Vou começar por você, Constantino. Há uma boa diferença entre anulação de processo e certificado de inocência, né? Mas, Paulo, sem dúvida que há, mas não é nenhuma novidade saber que o Lula mente do começo ao fim, né? Ele é um mentiroso, né? Quanto mais... Inclusive, detectado ali traços de psicopatia, né? Claro, né? Inclusive, já conversei isso com alguns psiquiatras que me confirmaram, né? É a esquerda radical de sempre, né? Vitimismo, inverter tudo, chamar o juiz de bandido e posar de vítima, sendo que foi o capo da maior quadrilha organizada que já tomou de assalto o Estado brasileiro, mas isso é esperado dessa turma, né? Eu achei, pelo menos, justo ele agradecer seus companheiros de longa jornada ideológica no Supremo Tribunal Federal, né? Inclusive com certa intimidade, não é ministro, é o Fachin, né? E por aí vai. Ele acenou também para empresários, entre aspas, e políticos, falando que quer conversar. Isso aí, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Obviamente é um aceno de que se ele voltasse ao poder, o Mensalão e o Petrolão estariam de volta, né? Irrigando os cofres de empresários corruptos e políticos corruptos. Fez um aceno também, me pareceu, a uma certa emissora que é anti-bolsonarista de forma patológica. Mencionou o Foro de São Paulo, que não existe ou que não é relevante, segundo os jornalistas militantes, né, que passam pano para esse tipo de sujeito. E é curioso ver a reação, né? Máscaras estão caindo desde o início da pandemia, mas dessa vez elas caíram totalmente, né? Então já tem ali formadores de opinião, advogados, jornalistas, dando um jeito de... Não, veja bem, a tática consiste em você apontar um ou outro defeito bem menor, né, daqueles que alguém como o Lula acumula e logo depois colocar o mais, né? Não, você pode até achar que o Lula não é, mas é preciso reconhecer. Então já fizeram a escolha, né, entre Bolsonaro e Lula, que é a polarização. Vai ter um bando desses que se dizem imparciais, até liberais, né, querendo votar no comunista, naquele que defende o modelo venezuelano, né, por ódio ao Bolsonaro. O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também veio nessa linha, né, tecendo loas e se rasgando todo de elogios ao bandido Lula, né? Então essa reação é que para mim é mais relevante. Ele vai ter o apoio de boa parte da mídia, que sente muita saudade, né, da corrupção toda que tinha no governo dele, e também da afinidade ideológica que apresentam em relação a esse esquerdismo ultrapassado, jurássico, que temos ainda destruindo países na América Latina, como a Argentina agora e a própria Venezuela já citada. Qual é a força real de Lula, para fechar, Paulo? Isso o tempo vai dizer, né? Não tem mais mortadela alimentando CUT, UNE, MST. Né? Felizmente tivemos reformas importantes como a trabalhista, que deram uma enxugada aí nessas tetas estatais dessa turma. Mas e também o PT foi massacrado na eleição municipal, então tem
pouca capilaridade em municípios e tudo mais. Mas não dá para subestimar, né? Não dá para subestimar que o país conta pelo menos aí com 15%, 20% de pessoas que querem mesmo ir na direção da Venezuela, desde que tenha algum tipo de esquema, algum tipo de mamata oferecida pelo Estado. Então, isso vai ficar sempre em dúvida, qual é o tamanho verdadeiro do Lula. Eu acho que ele é mais forte politicamente do que o PT, que vem sendo massacrado, mas também não acho que é isso tudo. E para fechar, por fim, a frase da década, né, que foi proferida não pela Gene Fonda, mas pelo mesmo Lula, que agora está falando de vacina e tudo mais, né? Ainda bem que a natureza criou um monstro como o coronavírus. Sem mais. Perfeito, Constantino. Amanda, o Constantino fez uma observação importante, né? São vários os acenos que o ex-presidente Lula fez nesse discurso. É verdade. Vou até me ater à parte final do discurso do Constantino, né, que a pandemia criou esse monstro, acabou derrotando o Trump nas eleições americanas, que antes da pandemia era o franco favorito, né, Constantino? A gente até já debateu isso inúmeras vezes. Eu vou tentar me ater aqui mais à análise do discurso do que propriamente fazer um juízo de valor do ex-presidente Lula. Então, o que me interessa é entender que Lula, que personagem emergiu desse discurso, que mensagem ele quer passar e o que aponta para o futuro. Então, hoje foi dada a largada oficial para a eleição de 2022. É um discurso de redenção, reabilitação política. O Lula está feliz, é um discurso de união. Ele recuperou os seus direitos políticos, o que não significa, embora ele tente passar essa imagem no discurso que ele é inocente, não significa isso, né? Foi uma falha processual, falta de competência, anulação das condenações, volta para a Justiça Federal, ou vai, melhor dizendo, vai para a Justiça Federal de Brasília. Mas o importante é que não é um discurso de ódio, nem de revanche, nem de divisionismo, que era um discurso que o Lula se ateve também na época em que foi preso, logo depois de sair da prisão, também na época do impeachment da presidente Dilma Rousseff, que ele classifica como golpe. Ele tenta justamente sair do corner de radicalismo, endereçar os principais problemas do país e fazer um aceno, sim, ao centro político. Até teve esse tweet logo depois do Rodrigo Maia, né? Então esse aceno até surtiu efeito, porque ele estendeu a mão e alguém já puxou, já alcançou, já pegou essa mão. Então ele tenta sair desse radicalismo, né? Desse antipetismo. Ele busca um tom conciliatório e de estadista, né? Um Lula que acena ao público mais amplo, e ele antagoniza o tempo todo com o presidente Bolsonaro. Esse é um ponto muito importante. Ele fala do desgoverno Bolsonaro, dos erros no combate à pandemia, da falta de vacina. Ele defende com unhas e dentes a vacina, o trecho que a gente viu aí do discurso. Também no começo tem uma imagem muito simbólica, ele sobe ao palco de máscara e depois pede licença para tirar a máscara, diz que está distante 2 metros dos outros membros do palco, então que vai fazer o discurso sem máscara. E ele também fala ao mercado, né, diz que o mercado conhece, já conviveu com ele durante 8 anos, mas ao mesmo tempo ele defende uma política diferente da política liberal do Paulo Guedes. Ele acredita no Estado como indutor do investimento, e é interessante porque ele fala da pandemia, que é possível combater a pandemia, mas também endereça o tempo todo a geração de renda, trabalho, emprego com carteira assinada, que é o eleitorado mais cativo, eleitorado fiel do ex-presidente Lula. Então, no discurso do Lula é possível juntar essas duas coisas que foram divididas pelo Bolsonaro, né? Saúde e economia. E por último, como me resumiu um cientista político, ele disse o seguinte: uma coisa é combater fantasma, outra é brigar com alguém de carne e osso, hábil como ninguém. Lula tem estatura política igual ou maior do que o presidente Bolsonaro, não será um adversário fácil. Perfeito, Amanda. Deixa eu trazer o tweet do Rodrigo Maia, que você mencionou agora no seu comentário. Rodrigo Maia, Mark, diz o seguinte: você não precisa gostar do Lula para entender a diferença dele para o Bolsonaro. Um tem visão de país, o outro só enxerga o próprio umbigo. Um defende a vacina, a ciência e o SUS, o outro defende a cloroquina e um tal de spray israelense. Um defende uma política externa independente, outro defende a subserviência. Um defende política ambiental, o outro a política de destruição. Um respeita e defende a democracia, o outro não sabe o que isso significa. Um fundou um partido e disputou 4 eleições, o outro é um acidente da história. Tenho grandes diferenças com o Lula, principalmente na economia, mas não precisa ser petista fanático para reconhecer a diferença entre o ex-presidente e o atual. Político do Democratas, hein, Marcos Souza? Uma declaração de voto, praticamente, no Lula, do Rodrigo Maia, né? Quem tinha alguma dúvida que o Maia fazia oposição radical ao Bolsonaro, agora não tem dúvida nenhuma. O Maia já, inclusive, endossou o voto em Lula. Olha, foi um discurso de ódio, sim. Ele xingou o presidente de imbecil, ele deixou claro que quer punição de forma raivosa
contra os membros da Lava Jato, a quem chamou de quadrilha, e mais, investiu forte na polarização. E a polarização tem sempre o elemento de ódio, né? Você tem que odiar o outro lado para ter a massa que apoia você ao seu lado. Então Lula fez discurso de ódio, sim, e ele se coloca como redentor de forma falsa. E ele continua o mesmo, né? Um discurso eleitoral à la Fidel Castro, ficou quase 1h30 falando, agradeceu o Foro de São Paulo, para quem acha que é a teoria da conspiração, o Lula agradeceu o Foro de São Paulo, também fez acenos aí à companheirada, cumprimentou do Papa a Gleisi Hoffmann, passando pelo presidente da Argentina, e o Fachin, né, me chamou a atenção a intimidade com o Edson Fachin, a quem se referiu apenas pelo nome, e o que também desmonta alguns discursos que o Fachin teria feito isso para ajudar o Moro, que nada, tanto é mentira essa história que o Lula ficou muito agradecido pelo que o Fachin fez. Agora, falou muito mal do combate à corrupção e foi arrogante ao extremo em não reconhecer os erros do PT. Chega a ser algo assustador. Não fez uma autocrítica sequer sobre os roubos no governo do PT. Se colocou como pai dos pobres, como sempre, relembrou o passado sindical, fez piadas e soltou uma série de mentiras. E eu quero me focar nessas mentiras, porque infelizmente eu não vi nenhuma dessas agências de checagem de notícias esquadrinhar o discurso do Lula e trazer a verdade à tona. Vamos começar pela maior delas, né, dizendo que foi inocentado. O Lula não foi inocentado. Os processos dele trocaram de cidade e de juiz, mas vão continuar. As provas de que ele meteu a mão na Petrobras continuam e são bem robustas e vão ter que ser analisadas pela justiça. O Lula falou um número que é absurdo, que a Lava Jato teria produzido 4,5 milhões de desempregados. Qual que é a fonte desse dado? E mais, o pessoal que cobra a ciência, qual foi o método científico para chegar a esse número? Que a operação teria criado 4,5 milhões de desempregados. Outra mentira do Lula, diz que sempre defendeu a liberdade de imprensa. Mentira deslavada. Eu ajudo as agências de checagem nesse caso aqui. Em junho de 2017, em um evento dentro do diretório estadual do PT de São Paulo, o Lula foi claro em dizer que, se eleito for, a primeira coisa que vai fazer é a regulação dos meios de comunicação. Disse que os americanos derrubaram a Dilma porque querem nosso petróleo. Quer mais fake news do que isso? Diz que a Petrobras foi bem administrada do governo do PT, enfim, entre tantas outras, mas é claro que o Lula conta com a indulgência de boa parte da imprensa. Aliás, o PT acusa a imprensa e a mídia de fazer coro com a Lava Jato para derrubar o Lula. Isso é mentira, só você ver hoje no Twitter quantos jornalistas, inclusive, que cobriram a operação, todos felizes com o discurso do Lula, aí se sentindo inclusive afagados por ele. Agora, essas mentiras todas aí ele conta porque, primeiro, que a militância compra e repete. E, segundo, que se colar, colou. O trabalhador brasileiro está mais preocupado em tocar a própria vida do que checar alguma coisa do que o Lula disse. Então, ele vai tentando levar desta forma. Agora, o Lula é forte candidato. Agora, Paulo, só para terminar. Por favor. Agora, o discurso mexeu com o país, obviamente. Tanto que, inclusive, fez a postura da família Bolsonaro mudar em relação à vacina. É inegável que é um forte candidato. Agora, eu queria ouvir vocês, eu já vi que o Constantino pediu a palavra aqui, mas o que está me chamando a atenção em toda essa história, gente, é o silêncio do Moro. O Moro está em silêncio, as coisas estão acontecendo e nós não ainda vimos uma única declaração de alguém que passou por tudo que ele passou, né? Como é que vocês estão enxergando esse silêncio? Constantino? Então, Paulo, eu já mencionei esse silêncio ensurdecedor aqui, né? Mas eu acho que ele tem uma explicação bastante singela, né? É medo, né? Assim, ficou claro que o Brasil não é um país sério, que é um palhaço quem diz que as instituições estão funcionando ou trata como palhaço o público, né? Todo mundo já percebeu que, enfim, tem gente que tem influência em algumas comarcas, influência com alguns juízes, e tem gente que tem influência no Supremo, né? Então, é evidente que o Moro corre risco até de acabar preso nessa completa inversão em que alguém como Lula, né, em vez de estar preso e pagando por seus crimes atrás das grades, está fazendo esse tipo de discurso e sendo enaltecido por jornalistas. Então, esse é o Brasil que temos. Não dá nem para dizer que é circo ou bordel, porque circo e bordel costumam ser bem mais organizados e melhor administrados. O Brasil é uma selva em que os bandidos têm muito poder. Bandidos como Lula.
e que contam, inclusive, com o apoio da elite. Não é o povão, é elite, é jornalista, é vassalo de comunista, de gente que quer transformar o Brasil na Venezuela, né? E que tem companheiros na maior instância jurídica do país. Então o Moro está com medo, Paulo. E com toda a razão, nós todos, né, que temos alguma coragem e independência para apontar para os verdadeiros problemas desse país, que passam muito longe de arroubos retóricos de Bolsonaro, aquilo que realmente ameaça a democracia brasileira, nós todos temos medo, né? Porque nós temos jornalista preso, nós temos deputado preso e nós temos o Lula em campanha agradecendo colegas do Supremo e sendo enaltecido por jornalistas da grande imprensa. Durma com um barulho desse. Perfeito. Constantino, Amanda. Eu acho que o Constantino tinha falado antes, né, que achava que o Lula tinha aí entre 15% e 20% das intenções de voto. O Marque colocou o Lula como um adversário mais difícil para o Bolsonaro. E eu queria chamar a atenção para uma pesquisa que foi divulgada hoje, a primeira, depois que o Fachin anulou as condenações, da CNN Real Time Big Data, que coloca o Bolsonaro em primeiro lugar no primeiro turno, com 31% dos votos, e o Lula com 10 pontos a menos, 21%, né? Vem Moro com 10%, Ciro 9%, Huck 7%, Dória 4%. Mas no segundo turno é interessante porque os dois estão tecnicamente empatados, Bolsonaro e Lula, né? Bolsonaro com 43% e Lula com 15%. Lula com... Não... 15, perdão, não, eu que anotei errado o número, com 39, perfeito, né? São 4 pontos de diferença, mas tecnicamente empatados, porque a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, acho que fica muito claro que está dada a polarização, né? Foi dada a largada para a eleição de 2022 hoje, embora o Lula não tenha se colocado abertamente como candidato, nem precisa, né? Para bom entendedor, meia palavra basta, ele vai tentar aglutinar ali as forças de esquerda, naturalmente ele é o candidato mais forte, e o Bolsonaro de direita. Então, a gente já pode imaginar até agora um segundo turno. As figuras de centro, como, por exemplo, o Dória, o próprio o tucano Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Aliás, o PSDB antecipou as prévias, né? Antecipou a decisão para quem será o candidato. Em vez do ano que vem, eles anteciparam para outubro. Então, quer dizer, o candidato de centro, da terceira via, ele vai ter que se estabelecer, vai ter que se definir rapidamente e também tentar aglutinar apoios e forças se quiser ter alguma chance em 2022. Esse discurso precisa começar a ser construído agora, senão a gente está nessa polarização. Em resumo, minha querida Amanda, não tem vida fácil para o presidente Jair Bolsonaro, porque eu vejo muitos bolsonaristas felizes até, dizendo que o Lula é o melhor candidato. Se a gente for lembrar 2018, meu caro Marcos Souza, Fernando Haddad teve 45% dos votos. Então não tem jogo fácil. Não tem, né? Paulo, e com o Lula dentro da cadeia, né? Vamos lembrar disso. O Lula dentro da cadeia fez tudo isso de voto, que os votos eram do Lula, não eram do Haddad. O Haddad vinha aqui pedir bênção para ele naquelas cenas ridículas, e eu sempre que cobri algumas vezes isso, na porta da cadeia pedindo bênção. Agora, sobre a tua pergunta, Paulo, do silêncio de Sérgio Moro, além do medo, que o Constantino já falou bem, também tem outra questão. O Lula tem dito a interlocutores que está aguardando ver o que vai acontecer de fato, porque a justiça brasileira está sendo uma confusão de atos em cima de atos, né? Veja, o Fachin aí anulou as sentenças, aí no outro dia o Gilmar já pautou a suspeição, então ele está aguardando a poeira baixar para fazer uma análise mais consolidada e aí sim falar com o público. Agora, tem o medo também, porque além da questão política, o Moro, enquanto ministro, por exemplo, trocou de prisão membros altos de facções criminosas paulistas, por exemplo, e agora está sem segurança nenhuma. Ele tem medo que ele se expondo cada vez mais, né? Por mais que ele teve uma postura de comentar muita coisa antes, até o pessoal brincava que era comentarista geral da República, agora ele parou um pouco também por causa disso.